Boa noite, galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos chegando aí no pezinho da conversa, porque hoje é uma noite importante, uma noite especial aqui de live. Meu patrão Jorge acabou de entrar. Hoje eu vou ter o privilégio de conversar com o doutor Fabrício Rebelo. Acabou de entrar também o doutor Fabrício Rebelo aqui. Deixa ele mandar o convite para nós iniciarmos, porque hoje nós vamos bater um papo aqui sobre alguns números relativos a armas de fogo e a violência no Brasil. Deixa eu ver, doutor, aqui. Doutor Fabrício, me manda, por gentileza, um convite aí, doutor. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Acabei de dar um convite para o senhor, doutor Fabrício. Deixa o doutor Fabrício entrar aí para nós começarmos. Você que está chegando agora, me ajude. Sente o dedo no like aí. Vocês sabem que o Instagram, o algoritmo do Instagram nos pune muito quando nós estamos tratando de armas de fogo. Então o seu like ajuda demais aí ao Instagram, mostrar a transmissão para mais pessoas. Doutor Fabrício acabou de entrar. Boa noite, doutor, seja muito bem-vindo. Muito boa noite, professor Giovanni. É grande satisfação participar aqui hoje contigo, bater esse papo junto com sua audiência. Estou aqui para ver se a gente consegue desmistificar um pouco esse assunto que, como bem já foi dito, é alvo de tanto preconceito. Muito obrigado, seja bem-vindo. Doutor, eu vou deixar um pouco as formalidades lá. Você me permite chamar de você ou de Fabrício? Claro, claro. E se não te partisse de sua iniciativa, ia ser solicitação minha. Então tá certo, Fabrício. Eu agradeço. Eu queria registrar a presença aqui do doutor Paulo Sumariva, um dos grandes professores de criminologia, delegado de polícia de larga experiência no meu querido estado de São Paulo. Um abraço, Paulo, para você. Pessoal, mais uma vez, você que está chegando aí, eu peço que vocês sentem o dedo no like. Eu não sei explicar o porquê não, mas o algoritmo do Instagram é danado para punir temas ligados à arma de fogo. Às vezes eu fico até achando que o Instagram não gosta das pessoas que defendem o direito de autodefesa do cidadão. Mas vamos lá começar com as formalidades para quem está chegando agora. Eu estou tendo a grande honra, para mim, a grande alegria de poder conversar com uma pessoa que eu admiro já de longa data, que é o doutor Fabrício Rebelo. O doutor Fabrício Rebelo, ele é jurista, é advogado, advogou durante muito tempo. Acho que hoje o senhor trabalha no serviço público, não é isso, doutor? No Poder Judiciário. Exato, Mas advogou durante muito tempo. Eu acompanho o trabalho do doutor Fabrício desde que ele estava ali nas audiências do Congresso Nacional. Ele foi uma das primeiras pessoas que, junto com o Bené Barbosa e com outros, estava ali na luta pelo direito de autodefesa. E ele é o coordenador do CEPEDS, que é o Centro de Pesquisa em Direito e Segurança. Confere, doutor? Exato, perfeito. E é soteropolitano, se eu não me engano, não é isso? Exato, aqui, soteropolitano. Soteropolitano, eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Salvador. Eu trabalhei muito tempo num curso presencial que tinha antigamente em Salvador, chamado Pódio. Não sei se o senhor chegou a conhecer o curso sim. Do meu amigo Chiquinho lá. Eu era professor de penal lá, na época que os cursos presenciais eram muito fortes. Eu acho que o Pódio chegou a ser o maior curso do Brasil, salvo melhor juízo, o maior curso presencial do Brasil. Sim. E com excelente qualidade, né? Era um curso que tinha... Grandes amigos lá. Doutor Fabrício, vamos lá, vamos começar a bater um papo. O doutor Fabrício, ele lançou recentemente um livro intitulado Armas e Números. É a obra mais recente dele. Eu comecei a ler, não consegui terminar ainda, não deu tempo de terminar. E ele já tinha uma obra anterior que é Articulando em Segurança Pública, Contrapontos ao Desarmamento Civil. Eu acho que essa já está bem na terceira ou na quarta edição, essa obra do senhor. E aí eu queria pegar esse título da sua obra mais recente, Armas e Números, inclusive tem um subtítulo, acho que é Guia Rápido contra a Manipulação, se eu não estiver equivocado. Confere, Fabrício? Perfeito, exatamente. Eu queria pegar toda essa sua experiência aí, não só na defesa do direito de autodefesa, mas também na feitura do livro, para trazer dois dados e queria sua opinião sobre esses dados. Há 20 anos que eu escuto as pessoas dizendo o seguinte: mais armas, mais violência. Mais armas na mão do cidadão, mais morte. Nós temos que tirar as armas das mãos dos cidadãos para evitar a violência, evitar o homicídio, tudo. E aí eu trouxe dois dados aqui para nós refletirmos. Eu vou considerar apenas a partir de 2012 até 2021, por quê? Desde 2007 que se faz uma aferição de dados de homicídio no Brasil.
Só que eu sou um crítico de pegar 2007, porque, se eu não me engano, entre 2007 e 2011 não se fazia o registro da morte, sim da ocorrência, o que pode dar um falso positivo. Mas a partir de 2012 o registro passou a ser efetivamente da morte. Então, se nós pegarmos uma abrangência de 2012 até 2021, nós conseguimos perceber claramente que, na série histórica, o ano de 2021 foi o ano que nós tivemos menos mortes violentas no Brasil. Você pega, por exemplo, aí o ano de 2012, foram 53 mil mortes violentas, 2013, 54 mil, em 2017 nós atingimos o patamar de quase 60 mil mortes violentas, 59.128, e em 2021 nós tivemos 41 mil mortes violentas, o que representa, na série histórica, o menor número de mortes violentas. Ao mesmo tempo, nós tivemos um crescimento exponencial do número de CACs. Para quem não sabe quem são os CACs, são os caçadores, atiradores e colecionadores, são aqueles que têm registro junto ao SIGMA, ao Exército Brasileiro, e nós tivemos também um crescimento no número de armas registradas com esses CACs. Os últimos dados que eu tenho aqui, que são os que eu uso na minha aula, eles são de eles são de janeiro de 2022. Éramos 492 mil CACs ativos no Brasil, e aproximadamente 800 mil armas registradas no sistema do Exército, porque tem também o sistema da Polícia Federal. Fabrício, eu fiz todo esse preâmbulo de dados para lhe fazer a primeira provocação. Parece que essa narrativa que veio lá da escola de Frankfurt, de que os que lutam contra o direito de autodefesa do cidadão passaram tanto tempo pregando como verdade absoluta, parece que ela não se sustenta, né? Você teve uma ampliação das armas legalizadas no Brasil, ao mesmo tempo que teve uma diminuição exponencial das mortes violentas. Eu queria que você comentasse a sua percepção sobre isso, amigo. Bom, essa talvez seja a reflexão mais importante que se tem nessa discussão aqui no Brasil ao longo dos últimos anos, já aí pelo menos 2 décadas de discussão em torno da regulamentação das armas de fogo. Nós tivemos a instauração aqui de um mantra, trazido como algo, como se fosse um dogma na área de segurança, de que invariavelmente, se nós tivéssemos um aumento na circulação de armas, nós teríamos um aumento dos crimes violentos e aí, sobretudo, os registros de homicídio. Isso vem sendo repetido desde que se começou a discutir a ideia de desarmamento, que começa lá em 1994, com uma proposta mais radical ainda, que acabou resultando naquela pergunta que foi feita no referendo, mas toda a construção desarmamentista é pautada nisso. Se chegou até a construir, é chamada de uma tese de doutorado, mas eu não consigo considerar isso nem uma hipótese, porque a premissa de observação é falsa, né? A gente já não consegue partir nem disso. Mas se chegou até a tentar quantificar isso, a dizer que 1% a mais em circulação representaria 2% a mais nos homicídios. E, no entanto, isso nunca esteve pautado em absolutamente nenhum indicador oficial. Foi uma falácia construída, que vem sendo repetida a exaustão e que muitas vezes aposta no desconhecimento do receptor daquela informação. O indivíduo que vai ouvir aquele curso, aquela ideia de que de fato há aí qualquer tipo de correlação, sobretudo a ideia de causalidade, de uma relação causal, e ele vai aceitar aquilo muitas vezes pautado no desconhecimento do tema. Mas o fato primordial que esse último intervalo de pesquisa que nós temos, e aí a gente vai ter um intervalo sólido, pelo menos desde 2018, porque muita gente até não leva isso em consideração, mas o aumento na aquisição de armas, na circulação legal de armas, começa em 2018, quando nós tivemos uma mudança sutil numa diretriz da Polícia Federal, que alterou aquela ideia de o delegado poder aderir à necessidade da arma apenas para posse, que é algo que a lei não previa, mas que vinha sendo praticado desde que o Estatuto foi regulamentado, lá em 2004, e realmente mudou em 2018. E de 2018 para cá, o que nós temos é justamente uma ampliação recorde na quantidade de armas em circulação, seja para as armas no registro para defesa, o registro do SINARME,
seja no registro dos colecionadores, atiradores e caçadores lá no Sigma. E, paralelamente a isso, todos os indicadores vêm demonstrando não só quedas, mas quedas também em recordes. Nós tivemos as maiores variações negativas de toda a série histórica. E aí, a gente tem sempre uma dificuldade, né? Trabalhar com segurança pública aqui no Brasil é um desafio muito grande por conta da indisponibilidade de bancos de dados fáceis de contrapor as informações, sobretudo. Nós temos metodologias diferentes, como você bem disse, né, e durante muito tempo houve uma variação que até hoje existe. Até hoje os dados do Ministério da Justiça podem estar sendo alimentados com essa distorção entre número de vítimas e número de ocorrências, até possível de estar ocorrendo. E é inclusive por isso que eu faço a opção por só trabalhar com os dados do DataSUS, que sempre tem o mesmo parâmetro, o mesmo padrão lá desde 1979. Então, nessa série histórica do DataSUS, são as maiores variações no sentido de redução. Então, é algo que deixa muito claro que esse discurso, esse mantra de mais armas, mais crimes, jamais esteve pautado em qualquer requisito técnico, científico, ou muito menos sequer respeitando os nossos indicadores oficiais de criminalidade. Eu acho que nesse basicamente ponto... é uma narrativa. Criou-se uma narrativa porque não se tem dados, né? Exatamente isso. Tanto que, e aí já entrando em outro cenário, nós percebemos a mutação desse argumento, né, ou dos argumentos desarmamentistas. Não há uma preocupação nem mais sequer em sustentar as teses. Há uma verdadeira modificação do argumento. A gente vai mostrando que essa narrativa, como bem diz, que não passa de uma narrativa, é falsa, que ela não se sustenta, aí os argumentos vão mudando. Num momento se diz, quando desarmou a população, os homicídios caíram. Aí você vai lá e mostra que isso não é verdade. Aí eles vão lá e mudam. Não, se não caíram, começaram a aumentar menos. Aí você vai lá e mostra que a conta é absurda. Aí eles vão lá e dizem, não, mas agora não é mais no mesmo momento que a gente vai perceber esses efeitos, a gente só vai perceber em décadas. Aí você volta e diz, mas você não sustentava que no primeiro ano já de desarmamento os homicídios tinham caído, como é que agora os efeitos só vão surgir décadas depois? Então eles vão alterando as fundamentações para manter o eixo central de sustentação fictícia, artificial, e a gente está vendo aí empiricamente, o que nós temos hoje é a demonstração empírica de que isso é falso. E é assim, não só mudando a narrativa também. Uma coisa que me chama muita atenção é porque existe uma notória preocupação de silenciar quem faz o contraponto. Eu falei no começo da live e eu não falei em tom de brincadeira. Todas as vezes que eu faço live, faço alguma postagem relativa a armas de fogo que vai de encontro a essa narrativa, nós somos literalmente punidos. Vou dar um exemplo aqui, eu não tenho autorização de dar o exemplo do nome da pessoa, mas eu acredito que não esteja cometendo nenhuma falha ética. Tem uma pessoa chamada Samuel Coach, que ele faz um trabalho muito técnico, muito legal nas redes sociais, no YouTube, e o fato dele demonstrar a operacionalidade de uma arma em um ambiente controlado, em um instante de tiro, por diversas vezes já fez com que ele fosse punido só porque ele está mostrando. Isso aí, quando eu faço uma live com essa, doutor Fabrício, quem me acompanha nas redes sociais sabe que a gente tem postagens aqui de engajamento que chegam a, sei lá, 40 mil, 50 mil visualizações no dia. Mas sempre que eu faço alguma coisa relativa à arma de fogo, dando essa vertente, eu sou punido assim, eu passo uns 2, 3 semanas para poder recuperar. Que há uma tentativa de silenciar também. Hoje nós temos as redes sociais que nos permitem fazer o contraponto, mas durante muito tempo isso era impossível. Então, narrativa / silenciar quem quer mostrar um outro lado. Aí, doutor... Exatamente. Pois não. Interdição do discurso, né? As redes sociais fazem isso, né? Elas interditam o discurso, você não consegue contrapor. É como se a amplitude que se dá à ideia que é favorável ao dogma de mais armas, mais crime, é imensamente maior do que aquela que se dá a quem vai demonstrar que aquilo é falso. Exatamente. E aí, aproveitando essa deixa, aproveitando esse ensejo, na verdade, eu queria fazer uma segunda provocação. As pessoas falam muito na ideia de, olha,
não pode ter arma de fogo, nós temos que preservar a vida, esse tipo de coisa. E normalmente essa ideia ela é tão difundida que ela acaba criando uma falsa percepção da realidade. Hoje eu fiz uma enquete, está até rolando aqui ainda no stories do meu Instagram, onde eu fiz algumas perguntas às pessoas relativas às armas de fogo, ao direito de autodefesa. E um dado me chamou a atenção. Eu perguntei se as pessoas sabiam qual tinha sido o resultado do referendo. Deixa o doutor Fabrício voltar aqui, deu uma travadinha. Opa, voltou, caiu, deu uma travada. Então, eu estava dizendo, Fabrício, que eu tinha feito uma enquete, eu fiz uma enquete no meu Stories, e um dado que me chamou muito a atenção foi que eu perguntei se as pessoas sabiam qual tinha sido o resultado do referendo. As pessoas chamam plebiscito, referendo, enfim, de 2005, em relação ao artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, da Lei 10.826/2003. E, basicamente, a pergunta foi se a população desejava ou não a proibição do comércio de armas de fogo, munição e acessórios no Brasil. E quase 40% das pessoas que responderam à minha enquete, elas têm a percepção que o referendo foi favorável a essa proibição, quando na verdade não foi. 63,7%, salvo melhor juízo, por cento das pessoas que votaram no referendo votaram favoráveis à continuidade da comercialização de arma de fogo, acessório e munição. E aí eu não entro na discussão política. Esse meu perfil é um perfil de ordem técnica, tá? A discussão política eu faço no meu Twitter. Mas eu preciso falar isso, que na época existia um governo que tinha uma visão em relação às armas de fogo contrária ao governo atual, independente de qual seja o partido ou quem quer que seja, isso é um fato, e fato não tem lado, e que simplesmente fez de conta que o Estatuto do Desarmamento não tinha sido submetido a um referendo popular, e que simplesmente fez de conta que o que valia não era mais a lei. Muitos dispositivos literais ou que podem ser subentendidos do Estatuto do Desarmamento, como, por exemplo, a questão do porte, do CAC, dentre outras coisas, foram simplesmente ignorados naquela época, e nós acabamos criando uma percepção até para os mais jovens que não acompanharam aquela luta, a sua luta, a luta do Bené Barbosa, tal. Tem uma imagem que me marcou muito na época, foi uma foto do Bené Barbosa chorando quando saiu o resultado do referendo, do plebiscito, da consulta popular, como queira chamar. Então, se criou uma narrativa tão forte que até o que foi decidido pela vontade popular, na percepção de muita gente, foi o inverso. Mentiram tanto que acabaram criando uma falsa informação e uma falsa memória na cabeça das pessoas. Você que acompanhou de perto esse processo, você poderia nos contar como foi esse processo e, principalmente, se você também tem essa visão que o então governo, o então segmento de governo fez de conta que o Estatuto do Desarmamento só valia na parte que interessava? Perfeito, né? E isso é um erro até muito comum e que me assusta um pouco dentro do meio jornalístico, né? Volta e meia eu já me deparei com matérias que diziam, construíam a narrativa, né? A ideia de que o desarmamento foi submetido à consulta popular, a população resolveu se desarmar e aí é que veio o Estatuto, né? Uma coisa que é completamente fora da realidade. O Estatuto ele veio, a ideia, e isso pouca gente sabe, a ideia do Estatuto do Desarmamento ela começa com o banimento total às armas de fogo no Brasil. O projeto de lei de que o Estatuto deriva era um projeto que dizia que ser proibido o fabrico, comercialização, a circulação, a posse, o porte de arma de fogo no Brasil. Era um projeto bem simples, que proibia tudo e que só permitia, por exceção, o acesso a artefatos pelas forças de segurança, né, pelos policiais, forças armadas e etc. Durante a tramitação do Estatuto, e aí começa a autoilusão que foi criada nos segmentos desarmamentistas, se começou a criar a ideia de que a população era favorável, de fato, ao desarmamento. Isso, o projeto já em tramitação, ele sofreu diversos aperfeiçoamentos, né? Nós já tínhamos passado pelo estágio da criminalização da posse e do porte ilegal de armas, que veio lá na Lei 9437, lá em 1997, mas era uma lei mais tímida, né? Ainda que seja o nosso efetivo marco armamentista do ponto de vista legal no Brasil, mas essa ideia de banimento que surge de fato
no projeto de lei que resultou no Estatuto do Desarmamento, ela foi sendo empurrada para uma decisão da população. O que é que se pensou naquele momento? Se criou tanto a narrativa de que armas eram prejudiciais, que armas implicavam aumento de criminalidade, que os próprios legisladores, em dado momento, começaram a acreditar que a população seria favorável ao banimento. E aí eles não quiseram assumir a responsabilidade por banir o comércio de armas no Brasil. Não quiseram ser eles os responsáveis por impor isso à sociedade. E aí, durante a tramitação, surge a ideia do referendo. Mas nós não podemos esquecer em momento nenhum que nós estamos falando de uma lei que nasceu com esse propósito. Toda a estrutura da legislação foi a partir da ideia de proibição. Em dado momento, essa ideia de proibição é transferida à população. Eles tinham certeza, né, acreditavam piamente que venceriam. E aí se faz a consulta popular, por meio de referendo, para que a população aprovasse a vigência do artigo 35, que proibia o comércio de armas de fogo no Brasil. E aí a população, bastou poucos dias de campanha, né, para se entender que estava em jogo, né, abrir mão de um direito, e a população rejeitou maciçamente essa ideia. 64% da votação, em números aproximados, né, 64 a 36, e a opção vencedora foi por manter o comércio de armas de fogo aqui no Brasil. Nesse momento, eu tenho até um artigo que fala sobre isso, a legislação se tornou completamente desajustada dos anseios da sociedade brasileira, porque era uma legislação que tinha sido construída em cima da ideia de banimento. A ideia de banimento foi submetida à consulta popular e a população rejeitou a ideia. Naquele momento, toda a lei perdeu o sentido. Só que, em vez de nós termos um processo de revisão dessa lei, para que ela se adequasse ao que foi decidido pela população, nós tivemos o processo, como bem dito na sua apresentação, de ignorar o resultado do referendo. E nós tivemos isso de um modo que chega a ser um ápice de uma expressão antidemocrática. O desrespeito completo à opção das urnas, porque o desarmamento, mesmo não tendo sido aprovado pela população, ele passou a ser imposto. E foi imposto por uma manobra traduzida em um regulamento, né, o regulamento original da lei, que veio no decreto 5123, lá de 2004, que simplesmente transformou os requisitos para a posse de arma nos mesmos requisitos para o porte. O que é que o legislador brasileiro fez? Ele estabeleceu duas relações diferentes do indivíduo com a arma. Uma relação estática, ele tem a posse da arma e com ela não circula, ele vai ficar ali no seu ambiente, na sua residência, no seu trabalho, e uma relação dinâmica, que é ele circular com a arma. Como eram relações diferentes, os requisitos foram tratados de modo diferente. Para a posse, ele preenchia requisitos objetivos, né, basicamente comprovar a idoneidade, né, não ter antecedente, um emprego, ter uma residência fixa, e ter capacitação técnica e psicológica para o manuseio de armas, e ele declarava a efetiva necessidade da arma. Declaração, ato unilateral do indivíduo, e ele assume a responsabilidade por aquilo que declarou. Para o porte, que era um direito mais amplo, o legislador previu que, além dos requisitos objetivos, ele teria que demonstrar a efetiva necessidade. Como é que ele demonstrava isso? Atividade profissional de risco ou ameaça à integridade física. Aí, o regulamento, o governo, então, vigente, lá em 2004, e diz o seguinte: aquela demonstração, aquela declaração de efetiva necessidade, que a lei ali para a posse, na verdade, ela vai ser analisada por um delegado de polícia, e ele é que vai dizer se o indivíduo que está declarando tem direito ou não a adquirir uma arma. E isso estava no regulamento sob orientações do Ministério da Justiça. Na prática, transformou o que era uma declaração numa exigência de demonstração. Igualou dois requisitos que na lei eram requisitos diferentes. E como a orientação era negar
esses pedidos, na prática se proibiu o comércio de armas de fogo no Brasil. Uma vez que, se o indivíduo, para comprar uma arma, ele tem de obter uma autorização da Polícia Federal, e essa autorização era submetida a um delegado, que poderia analisar se aquele indivíduo tinha, de fato, necessidade de uma arma ou não. E, invariavelmente, ele negava, né, mais de 90% dos pedidos eram negados, né, para mera aquisição. Aquele resultado do referendo, por manter o comércio de armas, se tornou nulo, porque, na prática, não existia comércio. O indivíduo pedia para comprar, o delegado indeferia e o comércio ocorria de fato. Tanto que, em 10 anos, o comércio de armas no Brasil foi reduzido em 90%. Nós tivemos a extinção de mais de 90%, até 90% em números arredondados, dos estabelecimentos dedicados ao comércio de armas de fogo, nas lojas que fecharam por conta desse tipo de manobra. Nós tínhamos, quando o Sistema Nacional de Armas foi criado, nós estávamos perto de 9 milhões de armas registradas nos sistemas das polícias dos estados, que o registro era descentralizado. Isso caiu para 600 mil, 650 mil. Então foi uma redução muito brusca nesse comércio em si. E isso imposto por um regulamento, não foi nem pela lei, que desrespeitava flagrantemente a lei e, muito mais do que isso, desrespeitava a vontade da população, mas que foi validado em julgamentos. Na verdade, não houve sequer o questionamento específico desse regulamento. Né, que era um ato administrativo. Que nós tivemos foi algumas... Oi? Não, inclusive eu me lembro que existia essa discussão e quando um delegado de polícia negava, eles alegavam que era um ato de natureza administrativa, que tem presunção de validade e de eficácia e que não caberia uma discussão posteriori. Exato. Fora que o cidadão comum não tem os meios para... No máximo ele entra com mandado de segurança, mas ele não tem como diligenciar até o STJ, até o STF. Não tem. E os grupos, eu lembro bem, os grupos que se diziam desarmamentistas, eles eram financiados por interesses econômicos muito grandes, inclusive internacionais, que conseguiam manipular não só a imprensa, mas conseguiam manipular até os caminhos, vamos dizer assim, jurídicos, para que você chegasse à Suprema Corte. Eu tinha sempre essa percepção que era impossível para um cidadão comum fazer esse questionamento. Perfeito. E essa é uma visão tão real que essas entidades, né, bancadas, que tinham essa possibilidade de efetiva manipulação e que eram sustentadas por recursos internacionais, sobretudo, elas sequer puderam participar da campanha, né, formalmente da campanha do referendo, justamente por serem bancadas por recursos de fora, né, por recursos exteriores, mas era contra isso que se lutava naquele momento. Né, e aí era exatamente isso, o cidadão individualmente que tentava recorrer à justiça recebia como resposta aquela máxima do direito administrativo que o judiciário não interfere no mérito do ato administrativo e não se analisava, né? Simplesmente não se analisava. Né? Ao longo dos anos foi só isso. Eu sempre digo nas minhas aulas, assim, aqui na minha empresa, no meu curso, eu ministro aula de algumas disciplinas nas turmas de pós-graduação e uma delas eu falo do Estatuto do Desarmamento. É um tema que eu tenho um pouco mais de leitura jurídica, vamos dizer assim. E eu sempre falo que nós criamos um verdadeiro Leviatã, certo? Um Leviatã jurídico, um Leviatã social e até um Leviatã linguístico. Porque houve uma apropriação do termo desarmamento, Estatuto do Desarmamento. Parece uma coisa bonita, parece uma coisa boa. E essa apropriação foi feita por pessoas que notoriamente tinham um interesse muito mais político do que de segurança pública. Eu também digo sempre, Fabrício, que 90%, talvez até mais, das pessoas que têm algum poder de decisão no legislativo, ou que sempre tiveram poder de decisão administrativa sobre armas de fogo, elas não têm a menor noção do que é o universo das armas de fogo. Eu vejo até hoje alguns parlamentares abrindo a boca para falar em arma de fogo, o cara não sabe a diferença de posse e porte, eles não sabem a diferença de recarga para... E são ideias assim tão abjetas, no sentido de tão absurdas, de tão difíceis de aplicação, rastreamento com código de barra, de cartucho de munição,
QR Code e junto com o registro da... São coisas completamente fora da realidade. E aí o terceiro ponto que me leva até essa crença do Leviatã jurídico é porque você criou um castelo de cartas que basicamente hoje dependem de decretos ou portarias regulamentadoras e que estão à luz da mudança política. Se você tem uma mudança política, você pode mudar o decreto da noite para o dia e você vai jogar toda uma atividade econômica de novo para o ralo. Então, você gera uma imensa insegurança jurídica que não é bom para ninguém. Mas eu percebo também que as pessoas têm uma falsa percepção que essa realidade, principalmente dos decretos, das regulamentações, ela começou a mudar a partir de 2019, a partir da posse do atual presidente da República. E eu sempre rebato dizendo que se você analisar os decretos da época do Temer, os decretos anteriores, nós já tínhamos uma tentativa de fazer uma alteração de toda essa política dita desarmamentista. Eu uso a expressão, mesmo sendo um crítico dela, porque eu acho que é uma apropriação da narrativa. Os termos desarmamentista é uma apropriação do discurso. Mas houve já uma tentativa de mudança. As pessoas associam muito a eleição do atual presidente e os decretos que nós temos em vigor hoje, mas eles acabam esquecendo que, na verdade, essa mudança ela começou no governo Temer. Você tem essa percepção? É a primeira provocação. E já vou adiantar a segunda provocação também. Mas muita gente fala a seguinte besteira. Agora com o atual governo, as pessoas compram armas para passar essas armas para o crime organizado. As facções criminosas estão comprando armas agora legalizadas. Tal. Aí eu já deixo a segunda provocação. Fabrício, o faccionado, o narcotraficante, o integrante de facção criminosa, ele tira CR, CRAF, GT, paga 15 mil reais numa Glock G5 e passa 9 meses esperando a região militar liberar o CRAF dele, ou isso também é uma narrativa? Eu já deixo essas duas provocações para você aí. Vamos lá. Primeira, absolutamente perfeita, né? Por isso que eu sempre faço questão de frisar nesses movimentos, dessa janela de pesquisa sobre a variação de armas e a variação dos homicídios, que isso se dá inicialmente a partir, de fato, de 2018. Em 2018, nós tivemos, talvez por uma percepção mais que se instaurou no âmbito do Ministério da Justiça, a inicial tentativa de consertar as ilegalidades que até então vigiam na regulamentação do Estatuto, né, do Estatuto do Desarmamento. Aliás, eu fui crítico e sou ainda crítico desse termo, de fato. Esse livro novo eu abro, inclusive, explicando por que eu vou adotar esse termo no livro, né, para deixar claro que nós estamos combatendo a ideia, né, eu vou me apropriar justamente para combater essa ideia, mas em 2018 se iniciou o processo de, não vou dizer conserto, mas de afastamento dessas ilegalidades que eram praticadas por conta da regulamentação que era feita no Estatuto, né, na lei, e que impunham ilegalidades. Então nós tivemos não só a mudança nos decretos, que foram aquelas mais expressivas, como a ampliação do prazo de validade dos registros de arma, que isso foi lá de 2018, né, quando o hoje ministro do STF, Alexandre de Moraes, era o ministro da Justiça, a alteração, inclusive, nos critérios da periodicidade de realização dos exames de capacitação técnica e de capacitação psicológica, isso tudo vem de lá. E mais do que isso, nós tivemos uma alteração que foi muito emblemática, que foi a substituição de uma instrução normativa que nós tínhamos lá no âmbito da Polícia Federal, que era a Instrução Normativa 23, que vigia desde 2005 e que era a responsável por normatizar aquilo que aquele decreto, o 523, ilegalmente já tinha imposto. E foi no governo Temer que essa instrução normativa foi substituída. Ela veio substituída pela IN 131, justamente quando caiu a possibilidade de o delegado analisar aquela declaração de efetiva necessidade. Então, sim, isso começou, isso é um fato, não é essa associação com o governo atual, embora seja mais forte por conta da quantidade de normas e de decretos que surgiram, e aí talvez até por conta de um atropelo, uma forma de se fazer, né, que acabou resultando em muito mais decretos do que o que era necessário,
Mas esse movimento, embora seja o mais notável, não começa com o governo atual, de fato não começa, ele começa lá em 2018. Essa ideia é absoluta, é fato, né? Não é questão de opinião nem de leitura, é um fato objetivo. Nós tivemos essas alterações ainda lá em 2018. Quanto ao desvio de armas, né, da ideia de que o comércio legal abastece o comércio ilegal, é algo que é absolutamente insustentável do ponto de vista de todos os pontos de vista. Né? Do ponto de vista da lógica, você não vai admitir que o indivíduo ele vá se submeter completamente à fiscalização do Estado, conferir ali ao Estado todas as formas de sua fiscalização, a toda a sua forma de localização, e a partir dali ele vai se submeter a um trâmite burocrático imenso que torna a aquisição de armas, que é, como é aqui no Brasil, caríssimo, para depois desviar esse armamento, com alto risco que ele vai correr por estar completamente identificado, transferir esse armamento às atividades ilícitas, à ilegalidade, onde a arma circula com um valor muito menor, sem nenhum tipo de burocracia. Então, é algo que uma das coisas que eu gosto, né, na área do penal é o estudo da teoria econômica do crime. Você vai, então, praticar uma atividade ilícita para perder dinheiro, para ter prejuízo. Vai gastar mais tempo, vai se submeter prontamente de antemão à fiscalização do Estado e para perder dinheiro. Não dá para... Tanto é insustentável... Eu acho, você me permite uma parte, sem querer lhe atrapalhar, já claro. Atrapalhando, essa parte da teoria econômica também eu gosto muito, e é aquela história, uma arma que na mão do cidadão comum chega por 15 mil, fora despachante, fora tudo, na marginalidade ele compra por 35%, 40% desse preço, estamos falando de um armamento de 5, 6 mil reais na mão da marginalidade, e sem a burocracia, ele está com dinheiro na mão, mas ele vai adquirir, mas não é só isso. Eu acho que o que mais chama a atenção é o seguinte: nenhum cidadão no Brasil é tão escrutinado quanto aquele que adquire legalmente uma arma de fogo. Eu acho que vale a pena esse registro. Por exemplo, a Polícia Federal, eu tenho arma já há algum tempo, e eu percebo que a Polícia Federal tem efetivamente buscado mecanismos que facilitam um pouco a vida do CAC. Eu viajo muito e sempre estou em clube de tiro, então eu transporto por via aérea muita arma. Hoje a gente tem um sistema onde você faz a emissão da guia, o Sinarme. Não, me fugiu agora o nome da PF. Você entra lá e faz a emissão da guia, e no nosso caso a gente tem que ir na Polícia Federal para fazer a validação. Lá está todas as armas que nós temos registradas, quantidade de munição que vai transportar, a fotozinha, os dados, o endereço. É irrazoável achar que o meliante vai dar todas essas informações para perder dinheiro, né, Fabrício? É isso, contrariar a lógica. E a gente vê um exemplo tão claro disso, que tem gente que pega assim, mas a polícia fez uma operação e identificou um fulano fazendo isso. Qualquer mínimo desvio é identificado. Na hora que o cara comete o desvio, ele já está tão fiscalizado, ele já tem ali sobre si um mecanismo de controle tão forte que o desvio é prontamente identificado. A gente tem algo que é insustentável, né? Não tem argumento que sustente. O doutor Marcos Paulon, que em minha percepção pessoal é um dos grandes guerreiros que nós temos hoje no direito de autodefesa do cidadão, lá do ProArmas, ele trouxe uma informação recentemente que do total de armas apreendidas no Brasil ou envolvidas em crimes, salvo melhor juízo, é 0,017% que estavam na mão. Isso. Não é um 17% ou 1,7%, é 0,017%, que estatisticamente é insignificante, né? É nulo. Esse estudo está aqui, isso foi publicado em um jornal de grande circulação, né, uma pesquisa a partir disso, uma pesquisa muito boa, feita em São Paulo, com apreensões de armas, e que aqui no livro eu amplio, né, trago para um universo maior, e que demonstra que é estatisticamente nulo. A representatividade disso, do ponto de vista de criminalidade, de estatística criminal, é nula. Ela não tem. Aliás, é um negócio interessante. Quem trabalha com processo penal, que está acostumado com isso, que vê crimes envolvendo armas,
nós vemos que uma das perguntas clássicas em instrução é se perguntar ao indivíduo onde ele adquiriu a arma, né? Porque às vezes ele vai lá dizer que ele usava a arma para se defender e tal. E, invariavelmente, o indivíduo compra uma pistola numa feira de rolo qualquer e pagou R$ 2.000. Quem é que consegue comprar uma pistola legalmente por R$ 2.000? Vai pagar 15 para vender por 2? É uma coisa que a arma, é afrontar a inteligência. Entrada no Brasil, a G2C hoje deve estar uns 6,5, 7, dependendo do estado, né? Já chega a 7, já chega a passa, sem contar a burocracia, né? Sim, R$ 1.000 de despachante aí, mais 8 meses de custo indireto. E, inclusive, Fabrício, assim, as pessoas que não têm arma, elas não têm a noção do tamanho da burocracia que é para você ter o seu CR, eu vou falar especificamente do CR, que são dos CACs, tá? E para você adquirir arma de fogo. Só para que nossa audiência que não está acostumada com esse universo tenha uma noção, eu não vou nem entrar na burocracia para você tirar seu certificado de registro, seu CR. Vamos supor que você tenha seu CR, esteja tudo ok, você quer comprar uma arma. Primeira coisa que você faz você vai no lojista, acerta o preço, paga ao lojista. Alguns lojistas cobram um sinal, os outros valor integral. Sinal. Vai pagar ali alguma coisa, você vai pagar. Depende de estado para estado, mas aí você vai gastar de 6 a 7 de entrada no G2C. Uma TS9 talvez já esteja na faixa de uns 9.000, uma Glock geração 5 de 13 a 15 e por aí vai. Então você vai pagar alguma coisa para poder dar entrada num pedido para adquirir a arma. Quando esse pedido sair, você manda para a emissão da nota fiscal. Você já tem autorização para comprar, mas quando você recebe a nota fiscal, você tem que mandar a nota fiscal para o apostilamento, que a gente chama, que é a emissão do CRAF, Certificado de Registro de Arma de Fogo, e junto com o CRAF você tem que aguardar a GT, que é a Guia de Trânsito, para levar toda essa documentação na loja e pegar essa documentação. E você está submetido à região militar. Por exemplo, aqui eu estou submetido à 7ª Região Militar, com sede na cidade de Recife. E não existe um parâmetro de regiões militares. Tem região militar que leva 2 meses, outros levam 9 meses. Professor, mas a legislação diz que passou de 2 meses o deferimento é presumido. Mas na prática não é assim que acontece. Tem GT que leva 4 meses, 5 meses, 6 meses para ser emitido. Então, dependendo de onde você esteja, você leva entre iniciar o processo de compra e botar a mão efetivamente na arma, brincando 8 meses, 9 meses. Então, fora que para você ter o seu CR, você vai entregar documento de tudo que você possa imaginar. Eu só usei uma vez na minha vida o certificado de que eu nunca cometi crime eleitoral. Foi para poder dar entrada no CR. Eu nem sabia que existia esse certificado, eu tive que ir atrás. Hoje parece-me que é por aplicativo, mas na época eu tive que ir atrás que eu não sabia. Então, é um processo burocrático, é um processo de escrutínio, e o CAC, principalmente, é a criatura mais fiscalizada da face da Terra. Você imaginar onde ele vai passar, ele vai estar sendo fiscalizado. Eu brinco dizendo que antes de eu embarcar no aeroporto, a Polícia Federal sabe o número do meu assento, porque eu coloco o localizador e o sistema da Polícia Federal já diz que eu estou em tal assento. Então, eu acho que é importante a gente sempre trazer essas informações, Fabrício, porque ainda existe muito aquela narrativa, vai comprar pelo catálogo da Avon agora a arma de fogo, vai armar todo mundo. Então, eu acho que é importante a gente trazer essas informações para quem não conhece. Mas vamos voltar para o tema, e aí deixa eu lhe fazer uma nova provocação. Eu tenho uma percepção, isso não é uma crítica política, isso é uma opinião jurídica, que houve um assodamento com o início do atual governo do presidente Bolsonaro em relação a decretos relativos à arma de fogo. Tudo que envolve a arma de fogo vai gerar polêmica. E me parece que houve um assodamento por parte do atual governo de querer fazer, por decretos e portarias, uma ampliação mais rápida do que talvez a própria estrutura do Estado tivesse à disposição. Eu não estou defendendo que os decretos sejam ruins, mas me pareceram decretos assodados. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. E também queria ouvir sua opinião sobre a PL 3723. Agora, PL 3723 de 2019, que não é para mim, eu sempre disse isso, não é para mim uma PL boa, para a realidade não é. Se você for pensar em direitos, não é uma PL boa, mas garantiria um mínimo de estabilidade jurídica. Então, eu queria deixar essas duas provocações para você. Você acha que houve esse assodamento ali no início do governo em relação a portarias e decretos, e qual é a sua opinião sobre a 3723? Eu concordo com a visão sobre o assodamento, mas isso tem uma razão, né?
existiu uma razão bem objetiva e bastante identificada do porquê que isso aconteceu. O presidente foi eleito, o presidente atual, ele foi eleito com uma campanha pautada na questão das armas de fogo. O carro-chefe de campanha era a liberação das armas, ele fez aquele sinal de arma com a mão durante a sua campanha quase toda, e isso gerou uma enorme expectativa no segmento que o apoiou com base ou por conta dessa postura em relação às armas, por uma legislação, por uma regulamentação que fosse uma regulamentação mais ampla. Acredito que nem os mais entusiasmados, nem os mais otimistas pensavam que efetivamente se fez. Mas o que foi que nós tivemos assim que o governo foi iniciado? Nós tivemos um primeiro decreto, que ficou conhecido como o decreto do cofre, que foi aquele decreto lá de janeiro de 2019, o decreto 9685, quando o ex-juiz, também ex-ministro, né, Sérgio Moro, ainda integrava o governo, e que foi um decreto extremamente restritivo. Esse decreto, né, essa ideia do cofre, por exemplo, algo que nunca existiu aqui no Brasil, na Polícia Federal nunca se meteu como cada um ia guardar a sua arma, e um decreto que também repetia como critério legal algo que era sustentado por entidades desarmamentistas, estudos desarmamentistas foram incorporados ao decreto como requisito para aquisição de arma, naquela taxa de homicídios, onde houvesse mais de 10 por 100 mil habitantes, aí é que se iria considerar a efetiva necessidade. Então, esse decreto gerou uma enorme frustração. Foi o primeiro ponto de divergência entre a base, vamos chamar assim de base armamentista do governo, ou de apoio ao governo, e o próprio veio com esse decreto e gerou uma enorme insatisfação. Diante dessa insatisfação, foi o que o governo tentou fazer: consertar aquilo que tinha esse problema. E aí, nessa ideia de consertar, ele foi ao extremo oposto. Ele saiu daquilo de restrições e aí adotou um segundo decreto, que veio poucos meses depois, ele vem em maio de 2019, ele vem com uma liberação extremamente maior do que qualquer um podia pensar, né? Se estava, inclusive, eu até participei um pouco dessas discussões de bastidores, enquanto muita gente estava falando em fazer como o 9685 tinha feito, que eram alterações no próprio decreto 5123, veio o segundo decreto, o 9785, que revogou integralmente o decreto anterior, o 5123, e estabeleceu uma regulamentação toda nova e ousada. Na minha visão, esse decreto, 9785, ele não continha nenhum tipo de inconstitucionalidade, nenhum tipo de abuso do poder regulamentar do presidente da República, mas era inegável. Chegou no limite máximo a que ele podia chegar. E como, quando se fala em armas, se suscita imediatamente um enorme preconceito, esse decreto foi imediatamente alvo de grande resistência dentro do Congresso e também, do ponto de vista jurídico, ele passou a ser questionado também judicialmente. Foi esse o decreto que chegou a ter a sua derrubada aprovada no Senado, né, primeiro na CCJ, depois em plenário, por um projeto de legislativo para que se sustasse os efeitos daquele decreto, né, que era o decreto mais amplo, e disso veio a substituição desse decreto 9785 por outros decretos. E aí criou-se algo que não esperava ver aqui no Brasil, nós temos uma lei regulamentada simultaneamente por 3 decretos diretamente ligados a ela e complementados por mais um, que é o regulamento para fiscalização de produtos controlados. Mas foi essencialmente por conta disso. Se tentou consertar uma frustração inicial trazida com um decreto muito restritivo, com decretos no máximo do que o presidente poderia fazer, sem aquilo que se poderia chamar de uma fase de transição, né, de se fazer mudanças pontuais que fossem surtindo efeito, fossem produzindo os efeitos, inclusive nos indicadores de criminalidade,
para se robustecer a ideia de que essas alterações não traziam nenhum tipo de impacto negativo na segurança. Como não foi esse o caminho, houve esse assodamento, como muito bem dito, se tentou permitir ao máximo possível daquilo que a lei permitia e se suscitou diversas discussões se de fato havia ali uma permissão legal ou não, e essa discussão ela está essencialmente sendo pautada ou sendo debatida, vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que está lá com várias ações discutindo justamente os dispositivos desse decreto. Inclusive se não fosse o pedido de vistas que sustou o andamento, muito provavelmente a maioria deles já teria caído, né? Perfeito, exatamente, né? Muito provavelmente já teria caído. Nós tivemos uma grande expectativa, né? Antes desse cenário de, vamos chamar de maior turbulência institucional, havia uma expectativa muito forte pelo voto do ministro Alexandre de Moraes nesses processos, por ser alguém com uma visão mais técnica, justamente o responsável pela inicial modernização dos decretos sobre armas lá em 2018, e da instrução normativa da Polícia Federal. Ele era o ministro da Justiça e tinha uma visão mais técnica sobre isso, mas infelizmente não se viu a transposição para o voto dessa visão mais técnica. No voto dele há também uma nítida contaminação ideológica, muito aquele viés muito mais de narrativa ideológica do que de aspectos técnicos, e isso gera uma enorme fragilidade. Hoje, toda essa regulamentação está essencialmente sustentada no pedido de vista do ministro Nunes Marques, né, que é praticamente certa a derrubada dessas normas caso o julgamento prossiga. Já temos 4 votos proferidos favoravelmente à derrubada, pedido de vista dos 2 ministros, o ministro Nunes Marques, que pode eventualmente ser sucedido por um outro pedido de vista, mas não há para esse tema, pelo menos momentaneamente, maioria no Supremo Tribunal Federal que se permita minimamente nutrir esperança de que esses decretos, se forem efetivamente julgados, vão ser mantidos. E é justamente por isso, né, já pegando o gancho do PL 3723, que esse projeto, que é um projeto que surge lá também em 2019, no momento da revogação do decreto 9785, quando se criou toda aquela discussão se era constitucional, se não era, o Senado aprovando derrubada, o governo, aquele decreto, substituiu pelos 3 que até hoje subsistem, ainda que com alterações, e encaminhou à Câmara dos Deputados um projeto de lei, que foi o PL 3723. Nasceu com urgência constitucional e um texto bastante conciso. Era uma regulamentação bastante pontual sobre aspectos específicos da legislação de arma de fogo. Em dado momento, o projeto perdeu a urgência constitucional, foi completamente alterado na Câmara. Ele virou essencialmente um estatuto dos CAC, inserido dentro de um estatuto, que já é o Estatuto do Desarmamento, já é tecnicamente, né, do ponto de vista de técnica legislativa, já é algo bastante complicado, e ele foi absolutamente desfigurado, já na Câmara. Impôs diversas restrições que hoje não existem, impôs diversos pedágios, por assim dizer, aos praticantes do esporte, que também hoje já não estão vigorando, há muitos já não vigoram, né, que vinham lá de portarias do Exército já revogadas, mas que o projeto tinha o grande mérito, que era consolidar em lei algo que hoje só existe em decreto, porque muita gente não se atina para o fato de que regulamentação de CAC no Brasil não está em lei. A gente não tem nenhuma lei que fale sobre isso. Tudo está em decreto, e decreto, como você bem disse, está sujeito à vontade de quem for o chefe do Poder Executivo. Então, em qualquer momento isso pode ser alterado. Esse projeto hoje está no Senado, onde se tinha uma expectativa para que ele fosse aprovado, mesmo ruim, como ele saiu da Câmara, mas que ele fosse aprovado ainda no final do ano passado, justamente para se consolidar uma certa segurança jurídica, mas no próprio Senado ele já foi bastante alterado, o relator já acatou diversas outras emendas
Existe, inclusive, que é uma emenda substitutiva global apresentada pelo senador Alessandro Vieira, que na prática ela vai inviabilizar o tiro desportivo, caso se acate. Se a emenda do senador Alessandro Vieira for para frente, acabou. Acabou, não vai ter. A gente vai voltar a uma situação talvez pior do que anterior ao referendo. Eu tenho essa percepção. Ela fica pior porque as restrições são o retorno a diversas restrições que existiam em portarias, só que agora então, elas ganham um status legal que elas nunca tiveram. Então, é um trágico. Essa emenda é, de fato, trágica para o esporte. Mas é um tema que eu não acredito, nesse momento, que ele vá mais render discussões efetivas para a votação. Nós estamos em ano eleitoral. Essa é uma pauta que inflama os ânimos dos dois lados, tanto dos armamentistas quanto dos desarmamentistas, e é muito provável que se faça essa pauta render até a eleição sem que se tenha uma definição. Enquanto o tema está sendo discutido no Congresso, o Supremo não deve interferir, não deve atropelar, porque é um tema que está em discussão, né? Então eu não acredito no desfecho logo para isso, mas ainda que isso seja um pouco mais lá na frente, é algo preocupante pela composição que nós temos na Suprema Corte e no Congresso. Eu concordo com você. Eu sempre digo que o tempo de Brasília é diferente do tempo do calendário, né? É muito diferente. E, assim, nós sabemos, isso também é um fato, tá? Não é um comentário político, é um fato de que muita gente que não sabe fazer uma manutenção de primeiro escalão numa pistola, quando chega em época de eleição se diz defensor dos CACs, defensor do armamento, e se tiver clube de tiro lá, vai para todos os clubes de tiro possível, porque a bem ou mal é uma votação expressiva e é uma pauta ainda que muitas pessoas têm, pelo menos pessoas que têm o conhecimento, têm um apreço por ela. Então também eu não acredito que esse projeto vá andar. Eu acho, inclusive, que esse substitutivo já gerou tanto desgaste político que talvez o senador não queira sustentá-lo esse ano, né? Como você bem disse. Acho que nós vamos ficar com essa situação indefinida pelo menos até outubro. Por quê? Porque isso também está muito ligado à eleição presidencial. Dependendo de quem ganha a eleição presidencial, o ritmo pode até... Vamos imaginar uma hipótese, isso não é uma defesa, é uma hipótese, uma tese, que o atual presidente se reeleja. Talvez isso venha a fazer com que, dependendo do tamanho da bancada que ele faça, que exista até uma preocupação dos desarmamentistas de aprovar o que está lá. Por quê? Porque restringe por medo de uma ampliação. Você passaria a ter, eventualmente, aí, dentro de 2 anos e meio, mais 2 ministros do STF. Então, tudo está muito sobrestado, vamos dizer assim, a depender do que seja o resultado eleitoral desse ano. Não só pela quantidade de parlamentares de uma eventual base, quanto também em relação ao presidente ser eleito. Mas, se nós pararmos para pensar num país de 200 e tantos milhões de habitantes, onde você tem aí quase 800 mil armas registradas só no Exército Brasileiro, eu não sei os dados da Polícia Federal, você ter tudo isso sustentado por um pedido de vistas. Por um pedido de vista de um ministro, né? É uma insegurança jurídica absurda e fora do comum. Fabrício, e a última pergunta que eu vou lhe fazer, para a gente já estar assim, aproximando do final aí, o pessoal que chegou depois, minha equipe amanhã vai pegar essa live, vai colocar no canal do YouTube, eu vou pedir ao meu pessoal para fazer uns cortes, vou mandar para o Dr. Fabrício, a gente vai fazer as postagens nas redes sociais também, mas eu queria lhe fazer uma última provocação, já antecipando meus agradecimentos a você. Dr. Fabrício é uma pessoa, como eu disse, faço questão de repetir, pelo qual eu tenho um apreço muito grande. Não só pelo trabalho que ele faz e pela defesa das pautas que ele faz, que eu publicamente também assumo essas pautas, mas pela técnica. Eu acompanho o Fabrício muito no Twitter. O Twitter eu uso muito o Instagram profissionalmente e o Twitter pessoalmente. E o Fabrício é uma pessoa que eu nunca vi se envolver em nenhum tipo de discussão política, nem lado A, nem lado B, nem lado C. Na verdade, ele fez uma postagem recentemente, ele dizia assim que já estava... O termo não foi esse, já estou ficando velho, mas foi tipo, eu já vi coisa demais para me envolver em discussões políticas. Então, ele é sempre muito técnico. E com a técnica dele, ele sempre demonstra
as falácias que se criaram em relação ao desarmamento, como diria o livro do Bené Barbosa, as mentiras que contaram sobre o desarmamento. Então, é uma honra para mim, Fabrício, poder ter batido esse papo com você, é uma honra para mim conversar com você. E eu tenho que lhe agradecer publicamente. E aí eu vou deixar minha última provocação para você. As pessoas falam muito que o brasileiro ele não tem condições, maturidade intelectual, formação histórica, varia a justificativa. É um sofisma. Você começa de uma premissa para chegar à conclusão que você quer. E eles falam muito isso. O brasileiro não tem formação histórica, o brasileiro não tem educação, o brasileiro não tem isso, não tem aquilo, para ter arma de fogo. E eu sempre rebato. Se nós pensarmos assim, nós sempre vamos estar dizendo que o brasileiro sempre vai ser um cidadão de segunda classe. E as pessoas também falam, quem tem que me defender é o Estado. Se eu puxo para mim essa ideia do direito de autodefesa, eu estou passando a mão na cabeça do Estado para o Estado não fazer ou não cumprir com sua missão constitucional. Essas são as últimas provocações que eu queria deixar para você, Fabrício. Me diga, o que é que você tem a dizer sobre essa, professor, de falácia narrativa, de que o brasileiro não tem condição de ter arma de fogo, e sobre isso que o cidadão não deve estar preocupado com sua autodefesa, porque quem tem que nos defender é o Estado? Bom, primeiro a questão da cultura é interessantíssima, porque isso cola, sobretudo, com o pessoal mais jovem, né, que não viveu as discussões anteriores, principalmente até 1997. Né? E aí o brasileiro vai se matar no trânsito, vai discutir no estádio de futebol, vai discutir no bar e vai acabar gerando uma carnificina aqui no Brasil. E aí eu sempre gosto de retrucar isso com uma pergunta assim, como era até 1997? Porque até 1997 aqui no Brasil, o porte ilegal de arma não era crime, a posse ilegal de arma sequer demandava um registro, a posse de arma sequer demandava um registro, o porte ilegal era uma mera contravenção penal, que na grande maioria das vezes gerava uma advertência do policial, né? Já visualizei isso, para identificar uma arma no carro, dizer, não, vai lá tirar o porte, não tem dor de cabeça, e liberava, não tinha absolutamente nada. Os indicadores de criminalidade eram muito melhores do que se tornaram a partir do desarmamento. Então é uma questão histórica. Não é necessário, e eu gosto de dizer isso, não é necessário imaginar o que vai ser caso o brasileiro tenha a possibilidade de acesso mais amplo às armas de fogo. É lembrar como era. Nós estamos falando de uma realidade em que, eu repito o que eu já disse aqui, nós tínhamos quase 9 milhões de armas registradas para civis. Isso caiu para 650 mil. Respondendo à indagação que você fez sobre o Sinarme, nós estamos agora voltando, aí chegando a 1 milhão e 200 mil armas registradas, mas muito já tivemos. E é só pegar os indicadores. Que é, aliás, um trabalho que eu faço, né? Grande parte do meu trabalho é fazer esse tipo de confronto, né? Contrapor os dados do antes e depois das nossas legislações. Então, essa ideia de que não tem cultura é absurda. Né? É aquela síndrome do vira-lata, não é respaldada em nenhum tipo de critério. Nós já tivemos uma realidade diferente e nós tínhamos melhores indicadores de criminalidade aqui no Brasil. Isso é um outro. Quanto à questão da autodefesa, eu acho que nenhum indivíduo, né, deve confiar cegamente a sua vida, ou exclusivamente a sua vida, a outro, seja ente, seja outra pessoa. O responsável imediato por sua autodefesa, ou por sua preservação, é você mesmo. E isso não é uma questão, nem às vezes até muita gente não gosta desse tipo de abordagem, mas é uma questão instintiva. Né? É do ser humano fazer isso, não é? Isso vem antes, é um direito natural muito antes de ser um direito positivo, positivado. Né? Então é algo que você tem incutido a sua sobrevivência, passa por isso. E na hora que você se vê ameaçado, você tem que se defender. A sua linha de defesa tem que ser você. Isso exclui a obrigatoriedade do Estado de prover a segurança pública? Evidentemente que não. Mas você tem aquele momento em que justamente a estrutura estatal falhou, você tem que ter mecanismos
para não ser vitimado por essa falha. O que você está admitindo, o indivíduo admite, quando ele diz que é o Estado que tem que defendê-lo, é que ele morre de bom grado se o Estado falhar. Quer dizer, não, ele prefere colocar a culpa no Estado por ter falhado e ele já está morto, do que ele ter um mecanismo para se defender na hora que o Estado falhou. E aí falhou não na efetiva segurança pessoal dele, né? Falhou na estrutura de segurança pública para impedir que o crime aconteça. Então é algo que não tem nenhum respaldo também, não há nada que justifique o indivíduo abrir mão da sua autopreservação, né? Em última análise, abrindo mão da sua própria vida, né? Está entregando a sua vida na mão de outra pessoa, isso não deve ser admitido. Então, não posso endossar de nenhuma forma essas duas narrativas. E já que se vamos encaminhar aqui para o nosso encerramento, quero agradecer muito aqui ao convite do professor Giovanni, registrar aqui que a admiração é recíproca, né? Acompanho também o professor lá no Twitter e mais recentemente aqui também pelo Instagram, né, no trabalho profissional, e para mim foi uma enorme satisfação, uma honrosa satisfação bater aqui esse papo hoje. Muito obrigado, Fabrício, muito obrigado a todos que nos acompanharam. O Instagram do Dr. Fabrício é Fabrício Rebelo, tudo junto, não é isso? Fabrício.rebelo. Pronto, @Fabrício.rebelo, eu recomendo todos que sigam lá. Você, não só você que tem interesse na pauta das armas, dos CACs, mas você que é jurista, que gosta de dados abalizados e boa argumentação. No Twitter também é Fabrício.rebelo no Twitter? Eu não sei se no Twitter é underline, eu acho que lá eu não consegui o ponto, é Fabrício_Rebelo. Pronto, no Twitter Fabrício_. Mas então, dois, colocando lá Fabrício Rebelo, aparece, identifica. Pronto, eu queria agradecer demais a todo mundo que nos acompanhou. Eu queria fazer um pedido a vocês, como a gente falou no começo da live, o Instagram, ele pune severamente quem vem falar. As redes sociais, as Big Techs, eles punem severamente quem vem trazer esses dados que contrapõem a narrativa. Então, você pode nos ajudar. Como você pode nos ajudar? Essa live vai ficar salva aqui no Instagram e todas as vezes que você compartilha a live com seus amigos, aquela setinha de enviar, e principalmente depois que a live fica salva, quando você vem, comenta, deixa seus comentários sobre o tema. Claro, comentários jurídicos, respeitosos, respeitando o direito de contraditório de todos. Isso ajuda no engajamento e mais pessoas são notificadas da live. Então, se você acha que as informações que nós apresentamos aqui, que o Dr. Fabrício gentilmente trouxe, são informações relevantes, que precisam ser difundidas, nos ajude, divulgue a live e, principalmente, depois que ela ficar publicada aqui, deixe o seu comentário. E não deixe de seguir o Dr. Fabrício nas redes sociais dele. Fabrício, muito obrigado pela sua gentileza desde o primeiro contato. Estou aqui à disposição para o que você precisar e só tenho a deixar em meu nome, em nome de quem nos acompanha aqui, os meus agradecimentos e deixo para você fazer o encerramento. Bom, para mim, uma grande satisfação. Reitero ter sido, de fato, uma honra para mim participar aqui hoje desse bate-papo em excelente nível e sigo aqui também à disposição. Sempre que precisar, estou aqui a deixar a sua audiência que nos acompanhou um forte abraço e, claro, a você também. Boa noite, pessoal. Obrigado por tudo. Boa noite, Fabrício. Boa noite. Tchau, tchau.